Buenas, eu sou Daniel Baldin Francischini, engenheiro químico graduado pela URGS, e hoje vai aprender como resolver Bhaskara no Python. Bem simples. Vamos lá? Bom, então eu já abri o Jupyter aqui para agilizar o vídeo. Essa vez vai ser um vídeo mais curto. Então vamos abrir a nossa pasta aqui, Introdução ao Jupyter. E a gente vai deixar de lado um pouco essa pasta, porque agora a gente vai resolver um problema um pouquinho mais complexo. A gente vai voltar aqui e vamos criar uma nova pasta. Então a gente vai aqui em New, Folder, e vamos renomear essa pasta. Renomear essa pasta para Bhaskara. E aí a gente está com a nossa pasta criada aqui. Pasta vazia, vamos criar um novo arquivo Python 3 para abrir um novo arquivo do Jupyter. Certo? Então a gente vai utilizar basicamente o que a gente aprendeu nos vídeos passados, nos dois vídeos passados. A gente vai definir função, armazenar variáveis em lugares diferentes, e com isso então a gente consegue resolver uma Bhaskara. Olha só que legal. De forma bem fácil, bem simples. Vocês vão ver agora. A gente sabe que a fórmula de Bhaskara, ela é uma fórmula, entre aspas, pronta para resolver uma equação do tipo quadrada, né? Tipo quadrática, uma função quadrática. Aquelas do tipo, uma equação, digo mais, uma função. No formato a vezes x quadrado, se for uma função de x, né? Mais b vezes x mais c igual a zero. Com essa equação, então, aplicando a fórmula de Bhaskara, a gente consegue resolver, achar as duas raízes, que é onde a função corta o eixo x, o eixo das abscissas, certo? Ela vai ter essa formulinha aqui. Vou mudar ela para Markdown. Markdown, o que é Markdown? É uma célula onde a gente consegue colocar texto nela sem ser código, certo? Então aqui a gente pode escrever coisa normal. Equação do segundo grau. E a gente coloca a quadrado mais a vezes x ao quadrado, né? A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. A gente vai resolver equações desse tipo. Então, a gente vai escrever a formulazinha da Bhaskara aqui, né? Então, a raiz 1 vai ser o quê? Vai ser menos o valor do b, mais ou menos, como a gente vai fazer a primeira raiz, a gente vai fazer mais primeiro, depois o menos, ok? Menos. Raiz quadrada. A gente sabe que raiz quadrada é a mesma coisa que elevar na 1 meio. Então, a gente vai abrir e fechar parênteses e vai elevar isso daqui na 1 meio. Aqui dentro vai aquele delta, certo? E antes aqui a gente tem que dizer quem que é esse delta. Então, a gente vai dizer que o delta é igual ao b, valor do b elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, certo? E toda essa camaradagem aqui, ó, tudo isso aqui está dividido por 2 vezes o valor do a. Então, a gente vai abrir um parênteses no começo e fechar aqui. Dividir tudo isso, vamos abrir parênteses, 2 vezes o a. É importante colocar esses parênteses aqui, porque assim a gente consegue fazer as multiplicações, divisões, as operações na ordem que a gente precisa, certo? E a raiz 2 é exatamente o mesmo da raiz 1, só que menos a raiz do delta. Em vez de mais aqui é menos a raiz do delta. Teoricamente é assim, né, que resolve. A gente pode colocar uma célula aqui antes, ó. Esse botãozinho de mais ele cria uma célula também, não é só com aquele Alt Enter que eu expliquei. A gente pode criar uma célula embaixo aqui e a gente pode dizer o valor do A, do B e do C, certo? Vamos pegar uma equação bem simples, que é A igual a 1
B igual a 0 e C igual a 0. Essa é uma parábola centrada na origem, ou seja, é uma raiz única. A raiz 1 e a raiz 2 vão ser iguais. E iguais a 0. A gente pode rodar aqui, então, para definir esses valores de A, B e C. E agora a gente vai usar eles para calcular isso daqui. Certo? E se a gente pedir para o computador a raiz 1, é 0. E a raiz 2 também é 0. Então a gente viu que essa conta aqui está funcionando, certo? A gente pode definir uma função com essa conta aqui dentro para ficar mais enxuto, mais organizado, que nem a gente viu, certo? Então vamos fazer isso. Def, aí a gente pode escrever Bhaskara, pode ser? Pode ser, Bhaskara. Aí o que a gente tem que dizer para a função? Quais são os parâmetros? O que a gente vai ter que entregar para a função? São os valores de A, de B e de C, né? Então, A, B e C. 2 pontos para dizer que a gente terminou de definir. E a gente simplesmente vai copiar o que está aqui dentro, que está funcionando, e colar aqui dentro da função que a gente acabou de definir. Sempre lembrando que tem que deixar o espaço. Mas beleza, ficou só o primeiro com o espaço. Como é que eu faço para deixar esse espaço? Um tab, ele vai 4 espaços. Então, já vai dar certinho. Ó. Um tab, ele vai 4 espaços. Aí está tudo alinhadinho, tudo dentro da função Bhaskara. Lembrando que se a gente só deixar assim, ele só vai fazer a conta. E depois a gente não vai conseguir acessar os valores. Então a gente quer que essa função entregue para a gente depois, que o computador entregue para a gente os valores da raiz 1 e da raiz 2. Então vai ter return, raiz 1, mas a gente viu aqui que a gente só viu com uma, né? Como é que eu faço para colocar mais de uma variável retornada? Simples, a gente só separa por vírgula, certo? Só separar por vírgula que o Python vai entender. Raiz 2. Perfeito? Então tá bom. Então, desse jeito a gente definiu a nossa função Bhaskara. E agora a gente vai chamar a função Bhaskara, certo? Bhaskara, a parênteses, e aqui a gente coloca os valores de A, B e C. Eu posso colocar os números, ou eu posso colocar variáveis onde eu armazenei os números, os coeficientes dessa equação, certo? Eu vou ter que fazer o teste com os dois jeitos, certo? Funcionou com os números, deu o mesmo resultado, como tinha que ser, né? E agora a gente vai colocar aqui embaixo com A, B e C. Lembrando que o A, B e C a gente já falou quem que é aqui em cima. Certo? A, B e C. Fechou, o mesmo resultado. Agora vamos supor que eu armazenei essas variáveis, ou eu escrevi no papel os coeficientes, e eu chamei de x, y e z. Por algum jeito, de algum motivo, eu chamei de x, y, z o A, B e o C. E eu tentar chamar isso com x, y, z, isso não vai dar certo, porque x, y e z, eu não disse em nenhum momento dentro desse arquivo quem que são. Certo? Vamos ver aqui que vai dar erro. Vai dizer que o x, y e z não são definidos. Olha, ó. Ele tentou achar o valor de x, não achou, e ele me retorna um erro. X is not defined, quer dizer que o x não está definido. Então ele não consegue saber que valor que tem dentro do x, porque ele nem existe nesse documento aqui. Certo? Então, desse jeito você consegue fazer uma Bhaskara. Bem simplesinho, bem simplesinho. Mas beleza. E se eu colocar algum outro valor qualquer aqui? Como é que eu vou ter certeza que vai estar certo isso aqui? Né? Como é que eu vou ter certeza que isso aqui não vai estar errado? Por exemplo, se eu colocar 1, 2 e 2.
Eu nem sei se isso existe raiz para isso. Existe. Mas como é que eu vou saber se isso está certo? E ainda mais, olha só que ele retornou aqui 0991 mais 1J. Que é 1J? Menos 1J. Isso aqui está me resultando raízes complexas, não raízes reais. Então, como é que a gente faz a função me dizer só as raízes reais e não raízes complexas? A gente vai ter que dar uma pensada agora. Porque pensa o seguinte, onde é que pode dar problema de número complexo? No delta, né? Se esse delta for negativo, eu vou ter um número negativo dentro da raiz e vai ser um número complexo. Então, se o delta for negativo, eu vou ter raiz complexa. Se o delta for positivo, não vou ter raiz complexa, eu vou ter raiz real. Eu consigo fazer isso no Python, dizer, se o delta for negativo, me diz aí que eu não tenho raiz real. Consigo. E existem operadores para fazer isso no Python, que a gente chama, que são os tais dos operadores lógicos, que é o if. O if é uma palavra em inglês que significa se. Então, se alguma coisa for verdadeira ou falsa, ele vai executar. Vai rodar o código que está dentro desse if. É que nem se fosse uma funçãozinha, entre aspas. Certo? Então, depois desse delta, a gente pode escrever isso da seguinte forma. If delta. Aí, como é que a gente faz o símbolo de maior ou menor no papel? No Python vai ser a mesma coisa. Se o delta for maior do que zero, aí vale o mesmo para uma função. 2 pontos. Eu dar um enter, ele vai entrar dentro dessa funçãozinha if delta maior que zero. A gente calcula as raízes. A gente calcula as raízes. Opa. Agora são 2 tabs. E retorna as raízes. E se ela for qualquer coisa diferente de zero, diferente de maior que zero, ele não vai fazer nada. Mas isso não é verdade, né? Zero também é um número real, né? Então a gente tem que colocar maior ou igual, né? Então, maior igual a zero. A gente consegue fazer isso no Python também. Então, resumo da obra. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Esse operador if, ele funciona com isso daqui sendo verdadeiro ou falso. Essa expressão aqui, a gente pode ver aqui, ó. Esse delta aqui estava sendo zero, beleza? Então, a gente vai tentar ver o que está acontecendo no Python. Aqui, eu copiei esse delta maior que zero. Vamos ver se eu rodar isso daqui, o que me aparece. True. Isso é verdadeiro, ok? Então, esse if aqui, ele funciona com verdadeiro ou falso. De que forma? Se o que eu tenho do lado do if aqui for verdadeiro, ele vai entrar dentro dessa função, if, função entre aspas, e vai executar o que eu coloquei dentro aqui, com aquele espaçozinho que nem eu falei no vídeo anterior. Beleza? Se não for verdadeiro, ele não vai entrar. Ponto. Se for falso. E se eu colocasse aqui, ó, menor ou igual a zero, ele continua dando verdadeiro porque é zero. Mas se eu colocar só menor que zero, isso aqui vai dar falso. False. Certo? Então, se for maior que zero, maior ou igual a zero, ele vai fazer as contas e vai me retornar. Agora, se não for, ele vai ter que me dizer que as raízes não são reais. E existe uma outra palavrinha que a gente coloca, que é o else.
que significa se não, faz tal coisa. A gente novamente coloca os dois pontos. Se não, vamos printar aqui. Não há raízes reais para esse. Não há raízes reais para essa equação. Perfeito? Vamos testar então. Agora eu vou rodar isso aqui novamente. Esse return vai ter que estar dentro aqui do if, né? Aqui. Ele só vai retornar alguma coisa se se o delta for positivo. Senão ele não vai retornar nada, ele só vai printar isso aqui pra gente. Beleza? Rodar novamente. E vamos testar. Para esses coeficientes 1, 0 e 0, A1, B0 e C0, a gente viu que tem duas soluções reais, são iguais a zero. Então, mesmo caso para B e C. E agora para esses coeficientes 1, 2 e 2, a gente viu que tem números complexos, são duas raízes complexas. A gente vai rodar e vai dizer que não há raízes reais para essa equação. Certo? Olha só, então. Bacana, né? Então agora a gente pode fazer um resumo da obra aqui do que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu como fazer uma célula virar uma célula de texto, certo? Através dessa setinha aqui. A gente aprendeu a fazer outras expressões um pouco mais complexas, como calcular raízes de uma equação de segundo grau através da fórmula de Bhaskara. A gente aprendeu sobre expressões que retornam verdadeiro ou falso no Python, através desses operadores aqui de maior, igual, maior, igual, menor, igual. E a gente aprendeu os operadores lógicos if e else, que são operadores condicionais, na verdade, não operadores lógicos. Eles dão a condição. Então, se tal condição, tal expressão for verdadeira, eu vou fazer uma série de comandos que eu escrevi aqui dentro. Se não, vou fazer outra coisa. Beleza? E aí a gente, desse jeito, termina o vídeo de hoje. Espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. E se você está gostando do que está vendo até agora, se está sendo útil para ti, puder se inscrever no canal e deixar o like, eu agradeço muito. E também, sempre lembrando de tomar água, tá? Tomar água que é importante, beleza? Certo? Até mais então, um abraço.